aqui, Senhor, na tua casa, com outro propósito, não, de adorar o teu nome e ouvir a tua palavra. Que não seja eu a falar, meu Deus, mas que seja o teu Santo Espírito a usar a minha voz. Nos abençoa através da tua palavra. É o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Abre os teus olhos, pode sentar. Êxodo, capítulo 19, versículo 5, está escrito assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardar a minha aliança, então sereis minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Eu vou ler outra vez, tá bom, irmão? Você preste bem atenção, porque esse versículo ele é fundamental. Agora, pois, se diligentemente ouvir a minha voz e guardar a minha aliança, então será minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Amém, irmão? Olhe para mim aqui, presta atenção. Eu vou ser objetivo, mas vai ser abençoador para você se você ouvir o que Deus está falando aqui nessa noite. Preste atenção aqui, existe dentro desse único versículo algumas coisas importantes que a gente precisa atentar. Primeiro, ouvir a voz do Senhor. Amém? Segundo, guardar a aliança com Deus. Isso vai gerar em nós algo importante. Nos fará o quê? Propriedade particular do nosso Deus. Amém? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem tem fé aqui, levanta a mão. Aleluia. Que bom que você tem fé. Mas se eu disser para você que somente fé não é suficiente, talvez você vai ficar espantado. Tem muita gente que tem fé, mas não basta ter só fé. Você precisa ter uma aliança com Deus. Quem está entendendo, diga amém. Repete comigo: não basta somente ter fé. Eu preciso de uma aliança com Deus. Tem gente que tem fé. Aliás, todo mundo tem fé. Uns usam a fé de maneira errada, usam a fé para crer num Deus de mentira, usam a fé para crer num Deus de pau, num Deus de pedra, num Deus de gesso, num Deus, que não é Deus. Mas até tem aquele que crê no Deus único, no Deus verdadeiro, mas tem fé, mas não tem aliança. Pastor, eu não estou entendendo. Eu vou fazer você entender, vou esclarecer para você. O que significa aliança? Quem sabe o que significa aliança? Alguém pode aqui dar uma ideia? Mas tem que falar alto. Compromisso. Muito bom. Quem falou que é compromisso? Rian. Aliança é o que, irmão? Compromisso. Então Deus está dizendo: você tem que ouvir a minha voz, mas você tem que ter também uma aliança comigo. Tem gente que tem fé, mas não tem compromisso. Irmão, tem pessoas que têm mais fé que a gente que vive na igreja, sabia disso? É só você parar para pensar. A gente está brincando aí agora, dia 12 de outubro, é um período onde se comemora, não é, um ídolo cristão, católico. Comemora-se o dia da Aparecida, não é isso, Rian? Não é isso aí? Olha o Rian fazendo de desentendido, acho que é. Todo mundo sabe, 12 de outubro, né? Mas também comemora-se dia de Aparecida. Aí você coloca lá na televisão, você vê pessoas subindo escada de joelho, já viu, Jorge? Sim ou não? Você vê gente que vai daqui a Aparecida do Norte, são quantos quilômetros
Aí é mole, eu quero ver quando é você que empurra o negócio. Mas eu entendi o que o irmão está falando. Muitos vão de cavalo, né, irmão? Quer dizer, você vai chegar para uma pessoa que monta num cavalo e vai daqui para se tornar só. Imagina. Você vai falar que sujeito desse não tem fé, irmão? Tem fé ou não tem? Seja honesto. Tem fé? Camarada vai de bicicleta, tem gente que vai, eu já vi um sujeito, uma vez eu estava indo para a volta redonda, eu vi um sujeito, tudo bem que, mas não tinha como fazer. Ele estava carregando uma cruz, irmão, igual Jesus. Mas aí ele botou uma rodinha no pé da cruz. Mas não tinha jeito, porque se ele fosse arrastando a cruz, ia comer, né, o pé da cruz, né? Aí ele botou, era um patins, lembra aqueles patins que tinha? Agora o patins é de 3, né? Antigamente os patins eram de 4 rodinhas, lembra daqueles? Mas não, vocês lembram disso sim, o que eu fazia de conta que vocês não? Aí ele amarrou um patins daquele no pé da cruz. Eu estou vendo aquele homem, o homem cansado, o homem empurrando uma cruz pesada, irmão. Aí eu perguntei, nessa época não tinha carro não, eu estava de ônibus, perguntei para a pessoa, o que isso está acontecendo aí? Não, ele está indo para Aparecido do Norte. Falei, rapaz, que fé é essa, hein? Tem fé ou não tem, irmão? Tem fé. Você chega lá, as pessoas, tem gente que vai de joelho, irmão. Tem escada, né? Você olha a escada de joelho, né? Tem uma escadaria, nunca fui não, tem uma escadaria grande, não. Só de escada, quer dizer, tem fé ou não tem, irmão? Mas não tem o quê? Aliança com Deus. Às vezes essas pessoas têm, irmão, você pega, aí não pode falar macumbeiro, né? Porque não pode. Então a pessoa espírita, coisa e tal, passa a noite inteira, meu irmão, lá nos trabalhos. Eu posso falar porque eu passava a noite inteira, meu querido irmão. Gasta dinheiro para fazer lá as oferendas. Tem fé ou não tem? Precisa alguém direcionar a fé. Diz, olha, está usando a fé de maneira errada. Mas que são pessoas de fé são, sim ou não? Muitas das vezes mais do que nós. Porque a gente tem dificuldade de ofertar. Quem me ouve, diga amém. A gente tem dificuldade de vir no culto. Quem me ouve, diga amém. Não é? A gente tem dificuldade, tem algo extra na igreja, um ensaio, tem dificuldade, sim ou não, irmão? Tem dificuldade de chegar no horário que o culto vai começar. Lá no meu tempo da macumba, se chegasse atrasado, não entrava mais não, irmão. E também depois de certa hora, a porta fechada, não podia sair. Só saia, Jorge era macumbeiro, meia-noite fechava a porta, não era, Jorge? E tinha que ficar até acabar. E aí quem não ousasse querer sair, né? Não tinha. Agora, irmão, uma hora está aqui dentro, está lá fora. Não estou criticando, não. Eu estou colocando um padrão de fé. Criança tem que separar. Se juntar, aí criança é separar. Cada um o seu. Eu não posso competir com essas lindezas aí. Como é que eu vou competir com esses príncipes? Aí todo mundo vai olhar para os príncipes, né? Aí não dá. Tem que separar. Se deixar juntar, ele monta quadrilha, irmão. E aí já junta quadrilha. Vai procurar o compasso, tá vendo? Mas deixa eu voltar aqui para a palavra. Quem está me ouvindo, diga amém. Então, irmão, olha só. A gente tem que colocar fé naquilo que é certo. Então, eu estou dando esses exemplos, estou falando da religião de ninguém, não. Pelo contrário, eu estou até elogiando, né? Não é verdade? Estou até falando bem. O que eu estou querendo dizer? Que a fé está aí, irmão. As pessoas têm fé. Agora, o que diferencia? O que faz? Irmão, o que transforma você em propriedade particular de Deus? A sua aliança com Ele. De vez em quando a pastora está fazendo as graças lá em casa, o cara está certidão de casamento e fala que você esqueceu do negócio. Você está no meu nome. Amém? Aquele carro lá na porta, pega o documento do carro, tá vendo aqui? O carro está no meu nome. Esse é o documento do carro. Esse é o seu documento. Também está no meu. É minha propriedade particular. Seu Antônio Carlos passou o recibo para mim. E pronto, irmão.
É ou não é verdade? Então, é assim que funciona. Né? Estou vendo aqui quem aqui. O Cristiano é propriedade do último. Ponto final, Girlândia é propriedade do Rafael. Pronto final, propriedade. Girlândia é tão propriedade do Rafael que no dia que eles casaram, Girlândia chamava de Girlândia Carvalho. Aí casou, não vai mudar o nome não, velho. Não, vai continuar, ela mudou agora, né? O nome dela não mudou não, continuou a mesma coisa. E já... Mas não adianta você discutir, tu é propriedade no nome dele. Amém? Agora, você também está no nome dela, né? Isso. Então, Tailine é propriedade do Jefferson, né? Esse aqui que está falando comigo aqui, que Jefferson levou o nome, mas você passou o recibo, irmão. Acabou, não tem que ter quase não. Que enrolou, né? Valéria é propriedade particular de quem? Maravilha. Está entendendo onde eu estou querendo chegar, irmão? Ali a Marcelo, propriedade do Robson. Estou vendo aqui quem é. O Roso, Jurema, Jurema é propriedade do Roso Lero. Deixa eu ver mais aqui, ó. O Jó perdeu o recibo no meio do caminho. Tá com o recibo ali em branco. O Jó tá com o recibo em branco, então pra cá, entendeu? 16 anos? Então, mas agora o recibo tá em branco. É verdade. Ele vai pegar o Silvio Santos. Então, irmão, vamos voltar aqui. Eu estou dando esses exemplos para você entender que a aliança testifica o compromisso. Então, por exemplo, o pastor está usando a aliança aí, pastor. Quando alguém olha a aliança na mão dela lá no pedágio, lá que vai ter uns engraçadinhos, que vai ter boa carne, de gracinha, aí na hora que vê a aliança, já sabe que ela tem o quê? Compromisso. Não é verdade? Tem uns engraçadinhos lá, irmão. Todo lugar tem, não tem jeito. Então, sabe que ela tem compromisso? A aliança, quem é casado tem que usar a aliança. Pastor, mas a minha aliança de outro sumiu. Não compra uma aliança no camelô, dá um jeito. Mas você tem que ter algo que mostre que você tem o quê? Compromisso. A aliança testifica o compromisso. Então, se você tem compromisso com Deus, olha para mim aqui. Se você tem compromisso com Deus, você tem que ter o quê? Aliança. Amém, irmão? E essa aliança testifica que você pertence a... Agora, vamos caminhando aqui que eu já vou encerrar. A aliança, o compromisso, gera o quê? Algumas responsabilidades. Então, presbítero Mário é casado com a irmã Valéria. Então a irmã Valéria é dele, cara dela. Mas ele também é dela. Eu esqueci da irmã Emília, do irmão Aros também, né? Não, Cristiano, já falei já. Dá para falar, eu esqueci, não dá para todo mundo, né? Mas, irmão Mário é da irmã Valéria é do irmão Mário. Agora, isso é bom? É ótimo. Só que isso gera o quê? Compromisso. Irmão Mário pode fazer o que ele quer? Ele pode até achar que pode, mas não pode. Porque se ele fizer o que ele quer, vai dar o quê? Errado. Ele tem que andar debaixo do quê? Do acordo que eles fizeram. Senão não tem como dar certo. Senão já era. Com Deus é a mesma coisa, irmão. Se você tem aliança com Deus, se você pertence a Deus, ele está dizendo, aquele que comigo tem aliança, torna-se minha propriedade particular. Aí eu vou fazer a pergunta que a gente responde
Deus? Quem é de Deus aqui? Levanta a mão. Então, se você é dele, você tem que deixar ele fazer contigo o que ele quiser. A gente fala que é de Deus, mas eu sou teu, Senhor. Mas eu é que mando na minha vida. Eu faço do jeito que eu quiser. Se você é de Deus, é ele que vai. Então você tem que ter compromisso. Quem tem aliança tem que ter compromisso. Só fé não é suficiente. Tem que ter o quê, irmão? Compromisso. Aliança com Deus. Então, existem coisas que são os distintivos do crente. E eu vou aqui relembrar para você. Quando a gente se batiza, todo mundo que batiza aqui na igreja, quem batizou aqui na igreja, você pode até ter esquecido. Mas quem batizou recentemente vai lembrar. Eu chamo a pessoa e converso com a pessoa e eu falo com ela 3 distintivos. Eu digo para ela, olha, você quer se batizar? Primeira coisa que você tem que, além daquilo que já levou a pessoa a querer se batizar, que é o fato dela estar, como se diz assim, aceitando Jesus, entregando a vida dela para Jesus, eu deixo ali bem transparente 3 distintivos e falo, ó, é o seguinte, quem se batiza torna-se membro do corpo de Cristo. Então existem 3 coisas que são fundamentais. Primeiro, Santa Ceia. Crente que não participa da Santa Ceia está quebrando a aliança. Amém? Olha para o irmão que está perto de irmão, se você falta a Santa Ceia, tu está quebrando a aliança. Tem gente que fala assim, mas sabe o que acontece, pastor? É que eu tive uns problemas lá em casa, eu não estou muito bem não, então hoje eu não vou participar. Meu irmão, se você, só tem uma coisa que impede você de participar da Santa Ceia, de sentar à mesa do Senhor, o que é? É o quê? Fala lá para mim ouvir, irmão. Pecado. Se você não participa da Santa Ceia, só tem um motivo para te evitar de participar: pecado. E pecado não é para você permanecer, é para você se arrepender, pedir perdão e não fazer mais. Então existe, né, essa coisa de eu não estou bem para participar da ceia, não vou deixar passar. Esse mês eu vou deixar passar que eu não estou bem. Você tem que mudar de vida, irmão. Então, quem não participa da Santa Ceia quebra a aliança. Eu não falei isso, Renan? Então, não, mais fresquinho. Não falei com você? Depois o que eu falei? Falei da pessoa ser fiel e entender que se ela é membro da igreja, agora ela tem uma responsabilidade. Qual que é a responsabilidade do membro? Sustentar a casa de Deus. Quem sustenta a casa de Deus é quem, irmão? É você, né? O presbítero Mário fez uma aliança com a irmã Valéria, não fez? Agora, você tirou ela lá da casa dela, aí você vai pedir os outros para comprar comigo? Quem que vai comprar comigo? Hã? É você quem tem que sustentar ela. Tirei minha princesa lá da casa dela, agora eu sustento. Não sustento, princesa? Pode mentir não, né? Esse dia eu estava no açougue comprando carne. Aí eu estava comprando contra filé. Aí eu estava pensando, Rebequinha, bota a carne com gordurinha, né? Aí ela gosta, dá até briga lá, né? Aí eu fiquei pensando, falei, malandro vai chegar em casa e querer ficar comprando músculo para minha filha, vou casar, vou arrumar problema com ele. O dia que fica falando, não, foi criada, não conta filé, não cabe, irmão. Foi difícil, agora tu cabe, dá continuidade, irmão. Se vira, já vou avisando logo, entendeu? Então, quer dizer, quem casar com a Rebeca, aí o camarada vai casar com a Rebeca, a Rebeca vai assim, pode comer uma gordurinha, aí o malandro vai lá em casa e vai assim, ô sogrão, você não conta 3 quilos de conta filé pra mim não? Eu vou falar pra ele, irmão, você casou, agora tu sustenta. Então a mesma coisa na obra de Deus, você não se tornou membro do corpo de Cristo, agora você tem uma responsabilidade. Qual que é a tua responsabilidade? Sustentar a casa de Deus. Como que o crente sustenta a casa de Deus? Com dízimo e com oferta. Amém? Ou não amém? E depois o último distintivo que eu falo sobre a aliança de quem está na presença de Deus, são vários, mas eu foco
não nesses, que são mais importantes ao meu modo de ver, é a frequência positiva. Quem sabe, quem lembra do que é frequência? Lembra, gente? Já até esqueceu da frequência positiva, né? O que é a frequência positiva, irmão? Ó, quem tem aliança com Deus tem que ter frequência positiva nos cultos. Quantos cultos nós temos por mês? Faz as contas rapidinho aí. Por mês são 8. 4 na quarta, né? 8, de 8 a 10, dependendo do. Mas é isso aí, 8. O que você tem que ter? Frequência positiva. O que é uma frequência positiva? Se você vem só domingo, você tem frequência positiva? Porque de 8 você está vindo. Então você tem que vir. Aí eu explico, não, você pode faltar? Pode acontecer se você faltar. Por exemplo, nosso irmão Jorge só consegue vir, né? Uma quarta sim, uma quarta não. Mas ele não falta um domingo, ele falta um domingo que ele estava passando mal, mas graças a Deus já está curado pela honra do Senhor. Então, ele vem 6 cultos no mês, ele está com a frequência o quê? Agora, aquele irmão que só vem na Santa Ceia, ele está com a aliança dele com Deus. Como é que está a aliança dele com Deus? Está quebrada. Está entendendo? Quem está me entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, isso é aliança. Isso é compromisso. Não, pastor, eu sou de Deus, pastor, mas eu não concordo com esse negócio. Para mim, isso é papo de pastor. Esse negócio de tem que ficar indo no culto, todo culto, para faltar. Que coisa, irmão. Quem tem compromisso sabe da responsabilidade dele de vir, porque na igreja para ser alimentado pela palavra. Meu irmão, nós somos um povo que estamos marchando no deserto rumo a Canaã. Você não pode deixar de receber as instruções, não, senão você se perde. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Toda quarta, todo domingo tem uma direção de Deus para que você não erre o caminho e consiga continuar marchando pela trilha que o Espírito Santo fez para a igreja dele. Por isso que se diz, nós somos uma igreja militante, nós estamos marchando para o céu. E a gente precisa receber direção, precisa receber alimento, precisa receber fortalecimento. Então tem que ter frequência positiva. Quem não tem frequência, quem falta mais do que vem, está com a aliança quebrada. Tem que consertar isso. Estou pegando o seu pé não, tá, irmão? Eu só estou explicando. Quem está entendendo, diga amém. Amém? Então você tem que atentar para isso. Poxa, pastor, o meu trabalho me impede de vir na igreja. Então você tem que começar a orar para Deus abrir outra porta para você. Sabia disso? Quem está entendendo? Irmão, você tem que começar a orar. Se alguém chegar para mim e falar assim, pastor, Deus abriu uma porta. Que porta, irmão? Abriu uma porta de emprego para mim, mas eu só vou poder vir na igreja uma vez no mês. Eu falo, irmão, pensa bem. Ora para que Deus abra outra. Porque você vai trazer dinheiro para dentro de casa, mas você vai quebrar sua aliança com Deus. Isso é fé. Amém? Ou não amém? Olha para o irmão que está pensando que é fácil, né, irmão? Está pensando? Aí começa a vir. Não, mas eu vou fazer o que? Eu tenho que trabalhar. Não estou falando para você largar um emprego, não. Estou falando para você orar para Deus abrir outra. Meu irmão está aliando de 100 cruzeiros, 250 cruzeiros, 125 conto. Aí, você vai ser promovido na empresa agora. Aí, só que aí a promoção vai bagunçar, você não vai conseguir mais vir na igreja no domingo, vai trabalhar por causa de 100, 200 reais. Vale a pena você quebrar sua aliança com Deus? Mas tem gente que nem pensa. Porque ele acha que Deus entende tudo. Mas está escrito aqui, tem que guardar a aliança. Basta ter só fé não, irmão. Amém? Tem que ter o que? Aliança. Então a gente tem que ficar de olho, observante, para que a gente não permita que a aliança seja quebrada. Eu vou dar um exemplo para você, por exemplo. Você falar assim, poxa, se eu faltar um culto porque eu fui visitar um parente que mora distante, eu estou quebrando a aliança com Deus? Está quebrando a aliança? De forma nenhuma. Por quê?
porque não tem problema, Deus compreende. Agora, se você for visitar parente, toda semana, durante um mês, você quer um culto só e visitar parente, você quebrou a aliança? Quebrou. Então, o que Deus está chamando, nessa noite, a igreja dele, é para o compromisso, é para a responsabilidade. Amém? Amém? Quem está ouvindo, diga amém. Então, a pessoa, ela precisa entender isso. Eu quero ter uma aliança com Deus. Então, são esses distintivos. Estou trazendo porque tem gente que batizou e esqueceu. Então, a primeira coisa, Santa Ceia. Todo crente aliançado. Por isso que a própria Santa Ceia, ela tem a intenção de renovar a nossa aliança com Deus. Então, todo crente que é de Deus, que tem aliança, ele tem que valorizar o que? A Santa Ceia. Quem está entendendo, dá um glória. Santa Ceia, meu irmão, é o culto que você tem que vir. É o culto. Olha para o irmão, a Santa Ceia é o culto. É aquele culto que tu toma banho, está entendendo para vir. Você limpa o sapato. As mulheres passam um pó de arroz, né, uma base, fica bonito. Esquenta o pente no fogão lá, passa um cabelo para o cabelo ficar lisinho. Os varões passam um gel, porque a Santa Ceia é o culto. É aquele culto que tu compra uma camisa nova e aí você fica doido para usar, para guardar para a Santa Ceia. Assim que tem que ser. Santa Ceia é o culto. Então, crente que é crente aliançado, valoriza a Santa Ceia, jejua para vir na Santa Ceia, se consagra, foge da aparência do mal. Vamos te chamar para um churrasco no domingo de Santa Ceia. Santa Ceia, cara, 7 horas da noite. Mas não dá para tu ir para churrasco e vir correndo, chegar toda atribulada na Santa Ceia, não. É um dia que tu tem que separar para quê? Para Deus. Separar. Hoje eu não vou mexer com nada, não. Eu quero chegar na igreja. Chegar cedo, amém? Aliançado. Depois eu falei do que mesmo, Pedro? De sustentar, né? Sustentar com o quê? Com seus dízimos, com as suas. Amém? E depois o último é a frequência positiva. Todo aliançado tem frequência, por quê? Porque ele sabe que ele é importante. Se você não tivesse vindo hoje, irmão, não tinha culto, está entendendo a importância? Olha para o irmão, que bom que tu veio, senão não ia ter culto. Está acompanhando? Está conseguindo entender, irmão, como é que a coisa funciona? Você já percebeu que quanto mais gente vem na igreja, mais gostoso o culto fica? Quem já se deu conta disso? É porque tu é importante. Então você tem que pensar, poxa, se eu não for, vai fazer falta. Se eu não for, e se ninguém for? Está escrito que se tiver quantas pessoas vão lá, perder lá? 2 ou 3. Em meu nome eu estarei. Então o pastor eu sei que vai. Então vai eu, e se for eu e o pastor só, já vai ter culto. Agora, se chegar aqui e tiver só eu, meu irmão, aí não vai ter culto, aí não tem culto. Não tem como ter, nem eu, não tem nem como forçar. Então você olha como é que tu é importante. Bate o nome do irmão, tá vendo? Você é importante demais, irmão. Sem você não tem culto. Tem Jesus, tem o Espírito Santo, tem a presença de Deus, a palavra está preparada, os anjos já trouxeram o caminhão de bênção, mas se tu não vier, não tem culto. Aí você fica, acho que hoje eu não vou não, eu estou meio cansado, está calor, misericórdia. Faça isso não, irmão. Assuma a tua responsabilidade de quem tem aliança com Deus. Quem tem compromisso. Todo dia eu tenho que voltar para casa, né, pastor? Então. É quem foi no banheiro agora. Ele me contou que teve um dia que ele foi dar um de louco lá, falou que ia sair, que ia embora, não foi, não? Lembra disso, não? Você está lembrando, Tânia? Ele falou, vou embora, vou dar um passeio aí, não sei para onde eu vou, não. Irmã Valéria ficou preocupada. Porque quem tem aliança tem que vir para casa. É ou não é? Até o marido da irmã Rick, que trabalha longe, né? Mas quando está de folga, para onde ele tem que ir, irmã Rick? É para casa, né? Então, ele vem quantas vezes?
aqui vem bastante. Mas parou o caminhão, tem que parar onde? Na porta de casa. Porque ele tem o quê? Aliança contigo, compromisso. Quem está entendendo, diga amém. Agora, quem não tem aliança, vai para onde quer. Faz o que quer. Vou só para essa daqui para acabar. O crente é aliançado com Deus, mas ele serve a Deus aqui no Ministério da Vida Plena. Pode ficar de borboletismo voando para tudo quanto é lá? Cada dia na igreja, cada dia recebendo uma profetada diferente. O que vai acontecer? Vai ficar maluco. O alinhamento está o quê? Está desviado. Não é? Então, você tem que ter compromisso para que você possa viver tudo o que Deus tem para a sua vida. Nessa noite a palavra foi essa. Se você abrir o coração, Deus fez o que a obra que Ele queria fazer, porque está escrito que a palavra de Deus não volta vazia. Então, irmão, renova a tua aliança com Deus. A Santa Ceia está vindo aí, se prepara, em nome de Jesus. Olha para você e fala: poxa, eu não estou sendo fiel no meu dízimo, eu não estou sustentando a casa de Deus. Poxa, se a obra de Deus depender de mim, a porta da igreja fecha, porque eu não estou honrando o meu compromisso. Então você tem que atentar para a tua responsabilidade. Olha para o irmão que está perto, você é responsável, irmão, e assuma a tua responsabilidade diante de Deus, como membro da casa do Senhor, como quem é aliançado. Outra coisa, frequência positiva. Poxa, eu estou faltando demais. Eu já reparei mesmo, eu estou faltando demais. Eu praticamente vou um culto sim, um culto não. Ou então eu só vou no domingo. Tem uns que é até pior, que só aparece na Santa Ceia. Não pode não. E aí aquele que, quando chega na hora da Santa Ceia, não vigia, o diabo está te enrolando. Chega toda a Santa Ceia, o inimigo coloca o teu marido para brigar contigo, tua mulher para brigar, ou o vizinho para botar lixo no teu portão, tu sai do espírito, tu perde a graça, e quando chega aqui na hora de ceiar, tu não quer ceiar, o diabo está te enrolando, está passando um culto, está passando um mês, outro mês, tu não está sentando na mesa do Senhor, e a tua aliança está sendo quebrada. Camarada, porque você não pode ficar sem aliança não. Amém, irmão? Você tem que estar com a sua aliança renovada todo. Senão o diabo vem. Você vê eu, presbítero Marco. Se eu tirar essa aliança aqui e sair andando sem aliança, assim, do jeito que eu sou bonito, irmão, o inimigo voa em cima, irmão. Então, eu já ando aliançado. Você tem que comprar uma aliança, irmão. Você também é bonito. Amém? Se você ficar andando sem aliança aí, as pombageiras vão te atacar. Então você tem que, entendeu? Está amarrado, mas você está. A pombageira nem tem culpa, né? Você vai na padaria comprar um pão lá, você paga lá e sua mão esquerda vazia. Mas esse coroa aí tá. Hein? Esse coroa tá com o recife em branco. Brincadeira. Mas arruma uma aliança lá. Se quiser, acho que é. Lá na Giza Roupas e Acessórios, acho que tem aliança de chapear. Tem lá? Não tiver, ela providencia. Né? Arruma até de ouro, você não sabe. Não, compra de chapear, só para enganar. Mas vamos ficar aqui, para não perder, não tem jeito não. Mas é porque, né, perde, né, irmão? Mas deixa eu falar com você aqui. Quem entendeu o que o Espírito Santo falou hoje? Dá glória a Deus. Às vezes eu fico fazendo essa brincadeira, irmão, é para poder tentar fazer ficar fácil você entender. Porque geralmente, quando eu estou querendo puxar um pouquinho a corda, eu brinco um pouquinho, aí você distrai, eu vou. Enquanto você está distraído, eu vou só, tá entendendo? Você vai aprendendo, você vai rindo e vai apanhando rindo, para a glória de Deus. Mas é isso. Então, renove a sua aliança com Deus. Tá bom, irmão? Para que você possa alcançar tudo que Deus tem para a tua vida. Porque Deus tem falado muito comigo nos últimos meses, nos últimos dias, e Deus está falando: vou fazer coisa grande naquele lugar. Eu vou levantar homens e mulheres de Deus naquele lugar. Deus vai prosperar pessoas aqui. Deus tem um projeto grande, mas Ele está dependendo de ter crentes aliançados. Então, crente, poxa, pastor, o meu marido só quer vir na Santa Ceia. Pega ele. O meu amigo não está vindo mais. Manda mensagem para ele. Aproveita a oportunidade. Amém? Nós somos muitos, irmão. É que a gente não se junta.
Se vier todo mundo aqui, se vier todo mundo na igreja, fica a gente em pé. É que sempre tem um que quebra a aliança. E isso está repreendido em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Quem recebeu a palavra, aplaude ao Senhor. Glória a Deus. A palavra possa fluir na sua vida. Tá bom? Domingo tem culto e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Põe a mão no teu coração. Repita comigo. Diga, Senhor Jesus, eu preciso da minha aliança.